Amém, queridos? Muito bom dia a todos, graça e paz. Quero fazer uma pergunta: quantos estão felizes aqui? Levanta a mão assim. Isso. Você que não está feliz, você vai ficar na marra hoje. Amém? Deus é maravilhoso. Nós vamos continuar a nossa série de palavras. Nós estamos falando aqui sobre a série de palavras, mais de 6 bilhões de carentes. É uma série de palavras muito boa. E hoje é a terceira parte. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra. O livro do Gênesis, abre na tua Bíblia, capítulo 1. É o primeiro da Bíblia, pode achar fácil. O Gênesis 1, 27 diz o seguinte. Lê na sua Bíblia aí o que está dizendo e eu vou ler para você. 1:27 do livro de Gênesis vai dizer assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Amém? A sua imagem Deus o criou. Amém? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença entre nós nesse local. Muito obrigado porque, ainda que esse não seja talvez o ambiente mais luxuoso, mas o Senhor vai em qualquer lugar para nos encontrar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, que é viva e eficaz, está a nos edificar nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos lá então. O texto está falando que Deus criou o ser humano à sua imagem, e a sua imagem Ele o criou. E eu tenho falado sobre essa série de palavras, mais de 6 bilhões de carentes, por conta da palavra de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A verdade é, nós precisamos de uma imersão. Há um grande homem de Deus, um dos mártires, que citou o seguinte: nós vamos ter que evangelizar os povos e reevangelizar a igreja. Isso foi dito por um grande homem que foi martirizado por pregar o evangelho. E ele falou isso há séculos atrás, século XV, mais de 700 anos ou 600 anos. Ele cita isso. E eu pergunto para vocês: há essa necessidade hoje? Não responda para mim, responda para você. Escute isso aqui: o ser humano, Deus deu a importância, ou uma enorme importância, ao homem. Ele disse que o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Talvez é por isso que existe, que a minha esposa pediu para explicar, o gnosticismo. O que é o palavra feia, gnosticismo, pastor? O gnosticismo é uma ideia filosófica que diz que o homem, ele foi criado ele é um Deus. Para você entender, ele é um Deus, e ele está no lugar errado neste mundo por causa de muitos sofrimentos. O gnosticismo é pagão. O homem não é um Deus, ele foi criado à imagem de Deus. Então, há muitas coisas que eu tenho falado aqui nessa série de palavras que elas são importantes você guardar isso, porque no século 7 ou 6, o gnosticismo se misturou com o cristianismo. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje tem uma nova parada. Hoje é o ecumenismo. Ontem eu falei na oração: cadê os irmãos artistas que tinham se convertido agora na pandemia? Aonde eles estão? Não são mais cristãos? Cadê os irmãos que estavam na pandemia, os artistas brasileiros, promovedores de orgia? Cadê eles que eles tinham se convertido para Jesus na pandemia com medo da morte? Cadê eles para defender a nação brasileira agora? Para concordar com os princípios e os valores da família cristã? Cadê eles? Cadê eles? Nós precisamos reevangelizar a igreja. Tinha crente defendendo esse tipo de coisa.
Tinha pastor defendendo esse tipo de coisa. Gente, para com isso, pelo amor de Deus, não levanta um problema por conta disso. As pessoas estão com a emoção na flor da pele. Calma, conversão, ela começa na alma e o espírito nasce novamente dentro daquele ser. Ele vem de dentro para fora e a pessoa nascida de novo. Conversão, ser cristão não é vir na igreja domingo. Engana-se quem vem na igreja e vive uma vida por lá de fora toda errada, que ele é cristão. Não é. Não fique chateado. Nós devemos começar os cultos então agora, cumprimentando a todos os irmãos com a paz do Senhor, e a todos os simpatizantes da fé com o seja muito bem-vindo. Que a palavra do Senhor possa abrir os teus olhos e o teu entendimento. Porque há muitas pessoas confusas dentro da igreja. Observe isso aqui, o livro de Gênesis está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. Ele deu para o homem um corpo ereto, elegante, bonito. Olha você, um corpo ereto, elegante, bonito, capaz de se manter vivo, capaz de locomover-se, de se reproduzir. Ele deu ao homem uma mente capaz de pensar, raciocinar, armazenar dados, lembrar-se, sonhar, criar e amar. Tudo Deus fez pelos seres humanos. Então, qual é a nossa origem? Qual é a minha origem? Sofrimento, como diz o gnosticismo. Eu estou no lugar errado por causa de muitos sofrimentos. Quantos concordam comigo que o sofrimento ele é inerente a nós destoarmos da imagem e da semelhança do nosso Criador, do nosso Pai? Quantos concordam comigo que quando eu saio da presença de Deus que foi conquistada para mim novamente em Cristo Jesus, eu vivo na era da graça, portanto sou um candidato a ser eleito à salvação? Então, uma vez que eu sou essa pessoa que Cristo me resgatou, eu agora sou filho, eu recupero essa elegância, essa lindeza, essa capacidade que o Senhor criou em mim. Eu recupero ela na sua essência. Então eu tenho uma essência. Mais de 6 bilhões de carentes, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ei, escute, levante a sua mão comigo, por favor. Diga: eu carecia, não careço mais, porque estou em Cristo e sou nova criatura. Ei, igreja do Senhor, posicione-se. Posicione-se. Você não é carente de filosofias humanas. Você não é um pobrezinho social. Não, você é um filho de Deus. E está aqui as características de um filho de Deus. Tudo essa pessoa Deus deu para ela. Tudo. Capacidade de se relacionar. Ei, olha para mim. Salmo 115, 16. Ele te deu a capacidade de dominar. Os céus é os céus do Senhor. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus é maravilhoso. E hoje nós estamos enfrentando. A Bíblia fala em Mateus 23, 24 sobre a grande tribulação. Apocalipse 3 fala sobre a grande tribulação. 7:1 fala da besta que emerge. Aí no 7:13 fala da besta, do dragão que emerge. Aí vamos lá, capítulo, não posso errar aqui, alguém me ajuda a achar. Capítulo 1, 22 ou 3, 22 vai falar sobre o Cristo, sobre aquilo que nos traz redenção, aquilo que nos traz de volta. O livro do Apocalipse não é o livro da morte, é o livro da revelação. O livro do Apocalipse não é o livro do inferno, é o livro da revelação dos filhos de Deus. Porque a natureza, porque a humanidade aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ruios.
Amém? Então você precisa entender nesse cenário quem você é. Eu sou quem Deus me criou para ser. Então eu não preciso, queridos, ok? Me fazer de coitadinho. E não obstante, queridos, há tanta graça, o ser humano tem aquilo que nós chamamos de queda, ou a parte maldita do homem. Mas para um pouquinho, pastor, é muito contraditório. Não, não é contraditório, sabe por quê? Essa queda é que faz com que aconteçam os estragos causados ao meio ambiente, é o que faz com que aconteçam estragos nos relacionamentos conjugais, entre famílias, entre grupos étnicos. Hoje está acontecendo muito isso, e entre as nações. E a comunhão do homem com Deus derivam-se, ou a não comunhão com Deus derivam-se desse mal. Quando o homem não tem domínio próprio, um dom do Espírito, Gálatas 5, ele vai sofrer o quê? Uma depreciação. Então a queda, a parte maldita do homem aflora. Portanto, não se assuste se você está vendo homens maus transvestidos de verdade, de piedade. É normal, natural, nós estamos vivendo, talvez, algumas pessoas podem não concordar comigo. Lá no Mateus 23, 24, fala da grande tribulação. Mas Jesus veio e fez algumas correções e falou: no mundo tereis aflição. Nós estamos passando por uma aí. Estamos ou não estamos? O Brasil está passando por uma grande tribulação, aflição. O brasileiro que tem o cristianismo e que ele é cristão, ele está passando por uma tribulação, está passando por uma aflição. Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos sendo cerceados, olha o que está acontecendo com nós. E é muito interessante isso aqui que eu estou falando. Essa destruição dos valores do ser humano é algo avassalador, porque a Bíblia e a origem, o Criador, ele não ensina separar pessoas por classe. Ele ensina que todos são seres humanos criados à imagem de Deus, e a imagem de Deus ele os criou. Tem coisa que está destoando por causa da carência dessa humanidade que escolhe ficar parada na queda, sendo que a salvação já chegou. Um menino nos nasceu, nos foi dado um Salvador na cidade de Belém, e ele já nos resgatou e liberou para toda a humanidade resgate. Venha você também. Não, mas gente, escute isso aqui. Antes de qualquer coisa, nós devemos combater o mal que destrói a nós mesmos, a alma caída, a semente de Lúcifer do Éden. Gente, escuta aqui que eu quero falar para vocês. Eu tenho aprendido na minha vida fazer algo que não é do meu temperamento: ficar em silêncio. Cala a boca, Jonas. Você tem que fazer essa terapia comigo, psicólogo Jonas. Pode agendar, eu vou cobrar barato. Estão cobrando 300, eu vou cobrar 150. Vai ser a metade do preço. Cala a boca, Jonas. Isso. Cala a boca. Isso. Você é um filho de Deus, não precisa provar nada a ninguém. Aí eu falo: o Senhor vai na minha frente. Daí eu faço assim, ó. Pega ele. Pega. Quem já brincou de pega? É legal, né? Lembra do tempo de escola? Vou pegar ele corre muito, mas eu vou pegar ele, vou dar uma rasteira, vou derrubar. E aí eu falo: Deus, pega eles. Pega. Pegou! Aí eu falo: deixa eu falar. Não, agora tem que completar, agora é o divã. Agora tem que terminar a terapia. Se for te explicar agora, tu já percebeu que deu ruim? Deu ruim. Abriu os olhos, abri. Consegue me ouvir agora? Consigo, então deixa eu falar. Olhe para mim, igreja do Senhor Jesus. Não empurra.
Fique em silêncio. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. E a liberdade que você carrega, ela é legítima. Então faça silêncio. Olhe para o irmão com um olhar de misericórdia. Olhe para você com um olhar de misericórdia e diga: mas está me ferindo, está me acusando, está me discriminando. Se Ele te botou aqui, quem tem autoridade para te remover? Quem, meu irmão? A não ser a sua alma caída. Quem pode te remover? Escute o que eu quero falar para você. Deus tem dado para nós uma vida que supera a expectativa dos filósofos humanos, que supera a filosofia de Sócrates, de Platão, que supera a filosofia dos inteligentinhos do século 21, que supera a degradação da inteligência, da capacidade dos seres humanos, que são a imagem de Deus, que são naturalmente inteligentes, mas tem uma classe que está tentando fazer com que isso não aconteça. Fala: não, você não está vendo, você não está ouvindo. Você já falou para alguém assim: eu não sou cego. Não, melhor, desculpa, eu não sou deficiente visual. Não, eu não sou deficiente auditivo. Tu está querendo o quê? Fazer que nem meu vizinho, vou pegar o facão. Meu vizinho, um homem trabalhador de família, eu nunca vi ele fazer o que ele fez. Ele pegou o facão. Falei: mas esse homem é santo. Um homem trabalha, aquele homem que tu vê sair às 6 da manhã e chegar às 6 da tarde, às 6 da manhã, às 6 da tarde, bom dia, boa tarde, e tu nunca viu ele incomodar. Vizinho, o que houve aí? Quebrou o cano. Ele vai lá em silêncio e troca o cano para ti. O dia eu estou tomando um banho, ele foi lá e buscou a emenda, a cola, a serra e arrumou para mim. Fiquei olhando para o vizinho e falei: o senhor é uma benção. O senhor o senhor é um anjo. E ele falou: eu vi que o vizinho estava apanhando aí. Eu falei: pois é, você é o cara. Eu falei: tu é uma benção. E o meu vizinho esses dias pegou o facão. Falou: vaza da minha casa, eu pago meus impostos, eu sei quem eu sou, aqui não. A Marisa se assustou. Eu falei: meu vizinho é santo. Se fosse eu, aí ia falar: esse é um revoltado. É um revoltado isso aí. E ainda fala que é crente, é pastor, é revoltado pastor. Aí eu falei: ainda bem que não fui eu. Ainda bem que a minha porta está sempre fechada e meu portão está sempre cadeado, porque eu não gosto de intruso. Olha o que está dizendo: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e a toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento a Cristo. Olha para mim. Eu sou criado, você é criado à imagem de Deus. Aqui está falando para nós destruir raciocínios falaciosos, sofismas, mentiras, que estão sendo coladas na tua mente. Colada na tua mente, está impregnado na cultura, está impregnado na mente. A cultura só é boa se ela tiver os desígnios da cultura do céu. Senão ela tem sempre algo que vai destoar da imagem que Deus criou o homem. Escute, nós precisamos vencer e precisamos estar prontos para punir qualquer desobediência, quanto à obediência,
Quando a obediência de vocês estiver incompleta, observe o que é evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo, mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Deixa eu voltar nesse texto aqui para nós fechar, que não ficar estranho. Eu terminei no versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, que diz assim, para nós, que nós devemos evitar toda a arrogância e levar o conhecimento cativo a Cristo, e todo o pensamento e obediência a Cristo. E quando fazemos, estaremos prontos para punir toda e qualquer desobediência. Quando você tem a mente cativa, levada a Cristo, você vai punir a desobediência com silêncio, porque você sabe quem você é. Pronto. Qual é que é o parâmetro, pastor? É esse, o parâmetro é Cristo. Se eu estou em Cristo, se eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu não preciso falar. Fica quieto. Pastor, mas não é importante falar na hora certa. Quando chegar a hora certa, você fala. E aí você pune a desobediência. Deu para entender? Quantos entenderam? Levanta a mão. Então combata o mal dentro de si mesmo. Vamos lá, vamos começar por nós. Nós vamos combater toda a desobediência. Ah, você pensou o seguinte, dura mão. Não, meu querido, a sua. Primeiro você. O que eu falei aqui? Então, antes de qualquer coisa, nós devemos combater o mal em nós mesmos. Então, que tu vai combater a desobediência primeiro em ti. Se a tua mente tiver sido levada cativa a Cristo na sua conversão. Se não, querido, você não consegue. E o que vai acontecer contigo? Você vai virar um baita demagogo. Tem que conviver, pastor. Ô pastor, eu tenho que fazer cara de samambaia, como diz a minha cunhada. Eu nem sabia que tinha cara de samambaia, mas tudo bem. Faz cara de samambaia, dá um sorrisinho amarelo. Gente, olha aqui para mim. As pessoas veem. Quando tu tem uma resistência com algo, e esse algo chega diante de ti, as pessoas veem a tua reação. Não adianta olhar para mim com cara de ai, não pastor, deixa eu acreditar que não. Não, quando você tem resistência a algo, a expressão corporal, a descoberta da expressão corporal pela psicologia moderna é a coisa mais cientificamente certa. Não tem. Quando chegar ou a fala, ou aquilo que é o teu algoz, ou aquilo que você está em desobediência, você reage, o seu corpo reage na hora. Na hora. É como tu olha assim e diz assim, pô, o cara está mentindo, poxa. Dá-lhe um murro nele, está mentindo. Quem aqui já teve a vontade, teu filho chegou te contando uma história, fala, vou dar-lhe um murro nele, ele está me mentindo e está insistindo na mentira. Não levanta a mão, porque agora tem o conselho tutelar. Então, eu fico pensando nisso, sabe, o tempo todo. E a palavra está mandando a gente fazer o quê? Punir a desobediência em nós mesmos. Gente, a Bíblia está falando contigo. A Bíblia não está falando para os outros, está falando comigo, está falando contigo. Sabe qual que é o nosso problema? E nós esperamos que a Bíblia fala para os outros. Nós lemos a Bíblia para justificar pecado. Não, a Bíblia está falando contigo. A Bíblia está falando contigo, está falando comigo. A Bíblia está dizendo para mim, ó, pune a desobediência na tua vida aí, Jonas. E cala a boca, porque senão eu vou te moer. Não, pastor, moer não. Deus é bom, Deus é maravilhoso. É só uma expressão minha, Deus não vai te moer, tá bom? Deus não castiga ninguém. Deus não é carrasco. É só uma expressão minha para mim tratar o quê? A minha desobediência. Para mim punir a minha desobediência. Então nem sempre a minha atitude diz respeito a você. Ela diz respeito a mim. Acredita, eu sou crente.
Eu sou crente, queridos. Sabia? Sou crente, me converti para Jesus e estou aprendendo. A Bíblia diz para nós: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos, olha para mim, nós carecemos de um profundo relacionamento com Deus. Não adianta eu tentar enfeitar aqui, não adianta. Eu vejo meus amigos enfeitando, e quando eu encontro eles nas grandes reuniões, eles falam: estou cansado do ministério. Hã? O quê? Estou cansado do ministério? Não, é missão, campeão, não cansa, isso aí é para sempre, até a eternidade. Cansado das pessoas. Eu falei: irmão, você não é mais a imagem dele, você está indo para outro lado. Tá, mas o que te mantém no púlpito? Salário? Ô irmão, abandona, deu ruim, azedou, já era, deu ruim, irmão, vai embora que tu está matando as pessoas. Não, mas eu já criei uma tribo, e eu sou o cacique. Eu sou o cacique, agora nós não podemos mais se apartar. É um dá tapa nas costas do outro, e a palavra, irmão, a palavra que se lasque. Essas são as igrejas mais atuais. A Bíblia está dizendo para nós, ó o que a Bíblia está dizendo: todos carecem da glória de Deus, portanto, volte-se para Cristo, e Ele iluminará a todos vocês. Volte-se para Cristo com arrependimento. Vamos ler o texto de 1 João. Abre na sua Bíblia se você tem aí. 1 João, lê comigo capítulo 5, e ali no verso 4, vamos lá no 4. De repente no 3, mas vamos no 4 primeiro. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Não tem outro caminho. Você, para vencer o mundo, para vencer o que o mundo está dizendo, você precisa disso. E eu falei que eu ia dar aqui um parecer sobre nós, social, e eu quero falar para vocês para o que serve o Estado de Direito. Todas as pessoas falam disso, ficam arrotando, mas desrespeitam o próximo o tempo todo. O tempo todo. A maioria dos brasileiros não conhece o seu Estado de Direito, mas tem discriminação, mas tem preconceito. Não conhece, a maioria não conhece. É um blá 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 terrível. Olha para mim aqui, o Estado é uma máquina. Ele é uma força, uma conjuntura de forças que deveria estar a postos do serviço ao bem comum, ao serviço da sociedade humana, ao coletivo, ao corpo político. Só que aconteceu um problema. Pegaram as falas de um teórico, tá? Um filósofo, e agora querem enfiar na tal da Constituição brasileira. É, pastor? Não, estou brincando. Querem enfiar na igreja. O que esse teórico falou, pastor? Ele começou dizendo assim, para mudar o eixo, dizendo que o Estado era importante, e que nós deveríamos, nós, eu, você, família, se sujeitar ao Estado para viver melhor, trazendo o Estado como uma realidade definitiva. Mas a Carta da Constituição Brasileira, artigo 266 ou 76, vai falar que o Estado ele tem que servir com os serviços. Vamos lá: garantia de educação, saúde, segurança, energia, água potável, etc, etc, etc. Agora, aonde está então, pastor, o problema? O problema é que esses teóricos, baseado na visão daquele tal de Jean-Jacques Rousseau, é um nome bonito, né? Jean-Jacques Rousseau, blá, 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 que fez o quê? Trouxe essa visão que distorce. Só que a visão da Bíblia, Deus criou o homem, a imagem, e a imagem dele o criou. E a Bíblia diz
que o ser humano, a natureza humana é caída. Só que o teórico, diz que a natureza humana é boa, por isso ela precisa do Estado para dar os limites para ela. Esse teórico falou isso. Aí vem o cara aquele, quando eu vou conseguir falar o nome dele, o teólogo da esperança, ele diz, não, os seres humanos são bons. Mas por que o ser humano é bom e o Estado está tirando a liberdade dele? Quando mexe na instituição família. Tem uma contradição aqui, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o homem, ele se separou de Deus e ele carece da glória de Deus. E que a natureza humana, pela queda do homem no Éden, não é boa. Ela precisa ser restaurada, regenerada em Cristo. Está tudo errado, gente. A Constituição brasileira tem uma colocação muito boa, quando ela diz que o Estado está ali, presente para prestar um serviço, para o bem comum de todos. Mas hoje o Estado de direito, ele está dizendo o que tu vai fazer. Ele está dizendo o que o teu filho vai fazer. Ele está dizendo o que o teu filho vai ser. Se ele vai ser homem ou vai ser mulher. É o que está acontecendo hoje. Eu me assusto quando as pessoas não sabem lidar com isso. Eu não me assusto quando as pessoas têm um posicionamento. Eu me assusto quando elas não sabem lidar com isso, com o posicionamento que elas pregam. Eu me assusto, porque a Constituição brasileira vai barrar tudo isso. A Constituição vai barrar, a não ser que seja dado um golpe não militar, político, e a Constituição seja rasgada. A propósito, quando mataram Ulisses Guimarães, que é o cara da Constituição de 1988, essa era a ideia. Vamos rasgar logo isso aí, porque não dá para fazer o que nós queremos fazer. Quando consumiram com Ulisses, ali já começou a via saga do Brasil. Então eu quero que vocês entendam um pouquinho de história, de cultura, da sua nação, do seu país, da sua carta de Constituição. Entenda um pouco sobre isso, para não ser enganado, para não deixar de ser cristão, para não esfriar na fé. Entenda isso, queridos. A Bíblia pauta muitas coisas da Constituição. Muitas coisas que a Constituição reza foi tirada da Bíblia. Cito os Estados Unidos, que pegou a maioria da sua Constituinte, é tirada da Bíblia. O Brasil não, pegou algumas coisas. Então nós precisamos entender e lidar com isso. A visão de Rousseau diz que o homem, olha o que ele diz, gente, não é o livro dele, está escrito no livro dele. Olha o que ele diz: o homem não é mau, o homem nasce nos ambientes e ele é produto dos meios. E a partir disso o sistema é ruim. Então a gente tem que reformular o sistema. E então agora o bandido, em última instância, ele é vítima da sociedade. Só que tem um detalhe aqui, que foi esquecido. Tá bom, toda essa mentira aqui, mas quem resolve, quem elimina e faz o bandido deixar de roubar? A igreja, a instituição igreja. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque foi lavado e remido no sangue de Jesus. Não é o Estado que faz isso, é a instituição igreja operando com o corpo e o poder de Cristo. É a igreja que faz isso. E hoje tem uma bandidagem aí, querendo dizer o contrário. Hoje o Estado de Direito está entrando para infringir o direito legal e legítimo da igreja e da família. Não há, queridos, olhe para mim, outro lugar de proteção, porque a igreja leva você à libertação. Um batismo com arrependimento. Quando você desce na água, quando você recebe esse Jesus, a angústia sai, a dor sai, a culpa sai, as penas saem, você se sente leve. O Estado não faz isso. O Estado de Direito, quando ele não está cumprindo o seu dever, ele está oprimindo. Ele está oprimindo, ele precisa cumprir o que está escrito na Carta da Constituição Brasileira, e está de bom tamanho. Por sinal, eu nunca vi, gente, e até então eu não tinha tanta assim conhecimento da inteligência do cara que mataram no crime perfeito Ulisses Guimarães. Olha para a Constituição brasileira, meu irmão.
é de dar inveja, é pau de dar em doido. O cara não abre aspa para sem vergonha surfar, sem precedentes, pá, pá, artigo 276, vai lá parágrafo 1, 2 até o parágrafo 8, pá, 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 e não tem, velho. Falei, Deus, será que Deus estava falando com esse maluco? Mataram. Nunca mais acharam quem matou. É interessante isso. Escute isso aqui, biblicamente, queridos, nós somos nascidos no pecado. O estado natural do ser humano é o erro. Olha aqui para mim, você não precisa ensinar uma criança a errar, ela nasce sabendo. Estou mentindo? Então só há um caminho para nós, só um caminho: voltar-se para Deus por meio de Cristo Jesus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não precisa, irmãos. O teólogo Cartagines explicava o seguinte: que além do mal que sobrevém à alma, proveniente da intervenção do espírito mal, existe um mal antecedente, e em certo sentido natural, proveniente de sua origem corrupta. O homem se corrompeu. Antes, o teólogo e filósofo Tertuliano, lá em Roma, junto de Sêneca, indagava: o que é isso? Que quanto o que queremos ir para um lado, nós somos arrastados para o outro. Interessante, a Bíblia fala sobre isso. Na mesma época de Sêneca, Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo Paulo escreviam assim, instruindo os cristãos a respeito da dificuldade interior permanente que facilita o pecado e dificulta a virtude. Escute isso aqui: o pecado dificulta você ser imagem e semelhança de Deus. E Paulo, é muito legal isso aqui, esses filósofos, Sêneca, Tertuliano, todos esses que eu estou citando o nome aqui, aprenderam com Jesus, com os canones, com os canons, né? Os livros sagrados escondidos nas montanhas, escondido na casa dos profetas, escondido nas montanhas junto com os beduínos. Eles aprenderam, e hoje a sociedade quer aprender com quem? Pedro afirma categoricamente lá em Tiago 2,11 que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Ele também afirma, Tiago faz essa afirmação e garante que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. A palavra de Deus, queridos, a nossa palavra, a nossa regra de fé, a nossa regra de vida, ela é correta. Ela é correta, ela não abre espaço para narrativa, ela não abre espaço para conversação, ela não abre espaço para um novo modelo. A propósito, Paulo disse: se aparecer alguém pregando outro evangelho que não seja esse, é anátema, é mentira. A orientação toda que nós precisamos, nós temos. Gálatas 5,17 diz, Paulo acrescenta: o que a nossa natureza humana deseja contra o espírito, o que a nossa natureza humana deseja é contra o espírito, ou contra o que o espírito quer, e o que o espírito quer é contra o que a nossa natureza humana deseja. Então, meu irmão, não tem como você ser regenerado à imagem de Deus se você é comandado pela sua alma caída. Se o que direciona a sua vida, o que pauta o que você vai fazer quando sair daqui é a sua alma caída, você perdeu. E você não é um cristão, você é um simpatizante da fé. Amém? O Brasil está aí abrindo suas fronteiras para o ecumenismo. Amém. Entendeu? Não sei se eu posso falar amém. Acho que eu vou consultar a Deus, a Bíblia primeiro. Se eu posso falar amém para isso. Eu vou consultar primeiro, não amém. Eu não vou dar amém. Eu vou dar um não amém. Ok? Porque eu preciso consultar a Deus para saber se eu posso dar amém para isso. Aí vem uns, como é que eu posso dizer assim?
Porque não pode mais falar agora nada que ofenda, né? Agora é proibido, senão você aguarde um processo. Aguarde a carta do STF. Cancelado. Aguarde a carta do Careca. E aí eu estou aqui pensando, como é que eu posso falar para não receber uma carta dessa? Porque daí, se for comigo, vão ter que me prender. E eu não estou nem vendo, não tenho medo de cadeia, não tenho medo de nada. Eu sei quem eu sirvo. Se eu receber uma carta do maluco desse aí, ele vai ter que me prender. Sei o que ele vai fazer da vida dele, mas ele vai ter que me prender, porque eu não vou fazer o que ele está mandando. Eu sou livre, só que eu sou livre em Cristo. Pode pôr as algemas nas minhas mãos, os ferros. O que é isso, Jonas? Propósito. Deus viu que eu sou um cara muito ruim, vai me botar no meio dos ruins na cadeia para pregar o evangelho. Pronto. Não está me castigando, vou pregar o evangelho na cadeia. Só o que eu quero? Uma Bíblia. E vou virar dentro da cadeia o padre, o pastor, o que eles quiserem, com a palavra de Deus. E a tua esposa, teu filho, estão amparados. Eu tenho até um seguro aí. Estão amparados por Deus e pelo que eu estou construindo. Amém, Jesus. Só que vai chegar a hora que justos e injustos serão colocados diante do Senhor. Vai chegar a hora que toda essa palhaçada, que toda essa sacanagem, que tudo que permeia a nossa alma, e que é difícil, meus irmãos, eu não estou aqui falando para você que é fácil. É difícil para nós vencer a nossa alma. É difícil para nós fazer o que Paulo está dizendo em Gálatas. Cara, obedece o Espírito, porque a alma é contrária ao Espírito. É difícil para nós obedecer o Espírito, dizer: Senhor, ainda que algemas, ainda que preso, ainda que impedido, ainda que amarrado, ainda que incendiado, eu não negarei os princípios do Evangelho. É difícil, meus irmãos, e causa medo. Causa medo, por isso que nos últimos tempos os cristãos vão se esfriar e vão embora da igreja reclamando, murmurando. É por isso que no deserto Moisés foi chamado também de genocida. Quando eles falaram: Moisés nos tirou do lado do Egito, tinha um cheirinho de carne, de picanha, para morrer no deserto. Moisés falou: calma, que Deus vai trazer provisão, calma. Eu vou subir no monte agora no Sinai. Quando Moisés se prepara para subir o Sinai, amanhece o maná, comida para os caras, para os murmuradores. De novo eles falam: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer no deserto. Você vê, eu fico pensando Moisés tinha hora que... Por isso que ele quebra as tábuas da lei, né? Ele se irrita. Ele desce do monte com a lei do Senhor. Porque eles não tinham lei, eles precisavam de uma lei. Então Moisés foi buscar. Eles descem lá com a lei. Aí os caras falam para Moisés: Moisés, nós tirou de nós de lá, seu cheirinho da picanha, Moisés. Ô Moisés, tu é filha da mãe, tu é genocida, Moisés. Moisés jogou aquelas leis no chão, quebrou tudo. Falou: vocês estão me tirando para otário. Não é possível que eu estou libertando vocês de uma cultura de escravidão e vocês querem me matar. Moisés se revolta com Deus. Gente, estou falando do libertador de Israel, não estou falando de você. Imagina eu: ô pastor, Polícia Federal aí vai te prender. Pelo amor de Deus, deixa eu me esconder, corre para dentro. Não, Moisés enfrentava. Falei: vai prender ou vai soltar? Resolve aí, vai prender, então tá preso. Vamos embora. Deu, acabou a história. Não, mas eu tenho medo. Porque, cara, medo eu tenho também. Sabe de quem? Da mão de Deus. Aí eu tenho muito medo. Então fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar trazendo para você, reforçando essa ideia de que para sair da estatística de mais de 6 bilhões de carentes, nós precisamos fazer isso que Paulo disse. Nós precisamos abandonar as paixões da carne e optar por ser adepto ao que o Espírito quer e não ao que a carne quer. Entenda que dentro de você há 2 Rottweiler carne e agora é Pitbull, né? Pitbull carne e o Pitbull espírito. Qual vai vencer a briga?
Qual você vai deixar vencer a Bíblia? Dentro de você está esses dois animais ferozes. Um representa o animal que tem a veracidade do poder de transformar. O outro representa o animal que tem a veracidade do poder de destruir. Qual deles você quer escolher lutar? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus há de te convencer. O Espírito Santo de Deus há de fazer Romanos 2, 10, 3 e 5 entrar na sua mente. O Espírito do Senhor há de fazer a palavra te convencer que a sua alma vai pender para o lado da carne. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que Ele clama com gemidos inexprimíveis, para que eu e você sejamos despertados. Igreja do Senhor, entenda isso. Entenda isso. Jeremias falou assim, no capítulo 17, verso 9: o coração do homem é desesperadamente enganoso. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, como nós precisamos de Ti. Abre os nossos olhos nessa manhã. Faça cair as escamas. Nós somos, Senhor, pessoas em busca de um relacionamento real contigo. Mas existe uma guerra dentro de nós, a alma contra o espírito. E o espírito tem o equilíbrio, tem a legitimidade. Portanto, ele não precisa ser feroz. Ele precisa estar na plenitude do conhecimento e do poder da sua palavra que opera por ele. Então dai-nos hoje, nessa manhã, a capacidade de matarmos através do jejum a nossa carne, para que o Espírito cresça, para que cresça em nós o Senhor, para que eu diminua e o Senhor cresça. Deus, vem sobre essa igreja, vem sobre nós, traz nos corações aqui um convencimento. Não há ninguém que sirva ao Senhor, que recebe Jesus, que esteja separado por classe ou por casta. Todos aqui são aqueles que em Cristo estão, foram resgatados, regenerados, eleitos, escolhidos pelo Senhor, e hoje estão na terra protagonizando como filhos, como cristãos verdadeiros, que são a imagem do Altíssimo. Receba na sua vida, meu irmão, essa unção para você seguir. Deus abençoe-nos nessa manhã para o sucesso. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Isso. Peça ao Senhor para te mostrar quem você é, quão formoso você é, quão maravilhoso você é, quão capaz você é, estando em Cristo Jesus. Peça para Deus te mostrar. Pode começar a vencer aí a mentira, pode começar a vencer aí os vícios, pode começar a vencer aí a pornografia, pode começar a vencer aí a escassez. Vamos, vence, 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 vence. Vamos, vence, vence, em nome de Jesus, vence, vence, vence pela renovação do Espírito. Comece a vencer as suas limitações. Comece a vencer as suas limitações. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoa para vencer. Coloque a mão no seu coração. Bate aí no peito aí. Está funcionando essa máquina? Então você já venceu. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém, queridos. Olhe para mim aqui. Amém. Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto.
Que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. Deus te criou, a sua imagem o criou. Deus abençoe.